Meus irmãos, bom dia, a paz do Senhor a todos. Eu quero louvar a Deus por esta manhã que o Senhor me concede a mim e a ti e a todos nós que estamos na sua presença. Louvamos a Deus por sua bondade, por sua misericórdia, por tudo o que Ele faz por nossas vidas sem sequer nós merecermos. E a gente se acostuma tanto com as bondades de Deus, a grandiosidade dEle, que se a gente não recebe alguma coisa, a gente fica triste, preocupado. Tem uns até que se abatem. Mas tudo é pela graça. A gente não merece nada da parte do Senhor. Ele dá a quem Ele quer, quando e como quer. Amém? Eu vou ler uma frase aqui no livro do profeta Zacarias. Poderia ler todo o capítulo 3, mas como é longo e vai tomar tanto tempo nessa pequena reflexão, eu vou ler o capítulo 3 e uma frasezinha que tem no versículo 1, que diz assim, capítulo 3 do profeta Zacarias e o versículo 1, a última frase diz, Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Apenas este versículo. Às vezes eu fico pensando, irmãos, que quanta gente poderosa neste mundo existe. Gente com dinheiro, com fama, com poder, com influência. Tem famílias tradicionais com muito recurso. E comparando-se com cada um de nós que vivemos em um bairro, em uma periferia, e perambulando por nossos bairros aí, às vezes temos que levantar cedo para ir trabalhar. Alguns já são idosos, outros de humilde parecer. Alguns até são enfermos. Mas sabe o que eu vejo em comum a tudo isso? É que Satanás nunca não nos deixa assediar. Não importa a nossa condição física, financeira, de aparência, de recurso, saudável, sem recurso, humilde, da maneira que for, ele vive nos assediando e nos tentando. O que é que tem o ser humano? Independente dos seus recursos, Satanás nunca deixa de assediá-lo, de tentá-lo, de persegui-lo, de inquietá-lo. Qualquer uma pessoa, quando isso acontece, diz que ou tem inveja ou porque está sofrendo o assédio moral. Quem nunca fez essa questão no trabalho quando um patrão encarregado lhe persegue duro, lhe persegue bastante, aí diz, o meu patrão está me perseguindo, pondo assédio moral em mim. E diz, alguns até usam a expressão dizendo, você não vai com a minha cara, não me tolera? Porém, da mesma maneira trabalha Satanás. Vou repetir o versículo. Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Meus irmãos, o personagem a quem Satanás está se opondo aqui é Josué, o sumo sacerdote que vivia nos dias de Jerusalém, quando estava em cativeiro na Babilônia. Ali estava ele, não tinha muita influência, o templo não era muito significativo, mas ali estava Josué. Josué, o sumo sacerdote, ele estava em uma condição que não era muito agradável a Deus. Diz a Bíblia aqui, nesse capítulo 3, que Josué não estava sendo quem deveria ser. Josué não estava fazendo o que deveria fazer e o sumo sacerdote Josué não estava tendo o que deveria ter. E aí estava Satanás
opondo-se a ele. Mais interessante ainda é que no versículo 2, o próprio Jeová dá testemunho de Josué quem é ele, apesar de todas essas 3 deficiências que havia em sua vida. Diz no versículo 2, o próprio Deus afirmando, o Senhor diz, o Senhor te repreende, não é este, Josué, um tição tirado do fogo? Apesar daquela condição vil, irresponsável daquele sacerdote, o Senhor dava testemunho dele. Meus queridos, meus irmãos, às vezes você se encontra e nós nos encontramos na mesma condição daquele sacerdote. Às vezes não somos quem deveríamos ser, não estamos fazendo o que deveríamos fazer e nem conservamos aquilo que deveríamos conservar. E aí Satanás ou os demônios ganham força e nos persegue e quer nos destruir e não nos dá fraqueza, tristecimento, não nos estimula para que a gente comece a fazer aquilo que Deus nos entregou. E Satanás estava à sua mão direita para lhe opor-se. Ele não era o que deveria ser. Este homem deveria exercer o seu sacerdócio pleno, ajudar, fortalecer, resolver os problemas espirituais dos seus contemporâneos, dos seus conterrâneos, dos seus que viviam naquela situação de cativeiro na Babilônia. Mas não, ele não estava exercendo o seu papel. Ele não estava exercendo o seu ministério. Ele não estava exercendo o seu chamado. Ele nem sequer estava vestido com vestes de liturgia para fazer o seu sacrifício. Entende, irmãos? Por isso que Satanás estava à mão direita de Josué para se lhe opor. Um verdadeiro contraste entre ser chamado e estar exercendo o seu chamado. Diz a Bíblia ainda no versículo que ele estava vestido de vestes vis, roupas sujas. No versículo 3 de Josué se encontrava vestido de vestiduras sujas. Imagine, um homem que era aos olhos de Deus, um tição tirado do fogo, foi selecionado das brasas, do fogo, do poder, da chama, do fogo de Deus. Ele foi selecionado, dentre todos os chamados, ele foi mais chamado ainda, um hiper chamado, um sumo chamado, um tição que saiu do fogo por um projeto especial. Porém, o homem se encontrava vestido de vestes sujas, condizente com o querer de Satanás e em contraste com a vontade do Senhor. Muitas vezes nós nos encontramos assim. No tempo é para a gente fazer o trabalho de Deus, mas encontramos dando mais cabimento às coisas das trevas, porque está bem claro no versículo 3, Josué se encontrava vestido de vestes sujas. Ele não estava conservando o que deveria conservar. Suas vestes limpas, puras, compromissadas com Deus, da pureza, da contextualidade do seu chamado de sacerdote, de promover limpeza e santidade ao redor. Não, esse homem estava vestido de vestes sujas. Aí vem a palavra sobre ele. No versículo 4, o Senhor manda: tira-lhe estas vestes sujas. Que alguém tire as vestes sujas dele e ponha as vestes limpas. Não somente isso, mas também põe na sua cabeça uma mitra nova. Renova o seu chamado na vida deste homem. Que ele sinta o renovo na sua vida, com essa nova mitra sobre a sua cabeça, e essas vestes sujas que foi tirada, e se lhe veste roupas novas, e a sua iniquidade também é tirada. E puseram roupa e mitra nova na cabeça de Josué. Diz ainda a Bíblia, no versículo 7, que o Senhor faz uma condição, uma promessa condicionada quando diz: Josué, se tu andares nos meus caminhos,
Se tu observares as minhas ordenanças e também tu guardares a minha casa, guardares os meus atos, eu te darei livre acesso entre os que estão aqui. Quando alguém diz aqui, é onde ele está. Jeová estava falando desde o céu. E essa era a promessa. Trabalha, anda na minha presença, e as bênçãos te alcançarão, e você vai ter o selo do arrebatamento da igreja. Amém? Então que Deus te abençoe. Que o Senhor te dê graça, te dê força e cobre força para resistir a toda a tentação, todo projeto do mal na tua vida. E que o Senhor repreenda a todas as hostes infernais que vêm se te opor. Bendito Deus, nesta manhã, Senhor, eu quero apresentar os teus servos e as tuas servas, Senhor, que estão recebendo esta palavra, Pai amado. Alimenta cada um, Senhor, bem como a mim. E que nós sejamos fortalecidos pela tua graça e por tua glória. Desperta, Senhor, aqueles que estão detidos, entristecidos, enfraquecidos, desanimados, ó Pai amado. Que haja um renovo da tua parte na vida de cada um deles. Senhor, qualquer conflito, qualquer tristeza, qualquer quebranto, qualquer angústia na vida de alguém, fortalece, Senhor. Fortaleça, Senhor, a cada um deles, para a honra e para a glória do teu santo nome. Eu te peço e te agradeço. Amém, Senhor. Amém.